Essa apresentação é a continuação de equações de primeira ordem. Nós vamos desenvolver aqui o estudo de formas diferenciais, o que vai deixar um pouco mais tranquila a formalização, a exigência do rigor matemático, mostrando que vai ser fácil formalizar uma linha de procedimento que parece imprecisa, quando na verdade nós estamos ali transformando um quociente dy dx em dois objetos dy e dx. Nós estamos observando uma derivada, o objeto derivada, como sendo um quociente de dy sobre dx. Para isso a gente vai estudar aqui as equações separáveis e as equações exatas, de forma que esse rigor matemático não seja perdido. Para motivar o estudo de formas diferenciais, nós vamos observar que as equações separáveis dadas por y' igual a f sobre g, estudadas na apresentação anterior, elas podem ser escritas ou podem ser apresentadas como sendo g de y dy igual a f de x dx, ou ainda uma equação da forma nxy y' mais m de xy igual a zero pode ser apresentada como m dx mais n dy. Essas formas que estão escritas, elas mostram algumas peculiaridades dessas equações e tornam alguns procedimentos de integração mais automáticos. E então há uma vantagem em estudar essas equações desse tipo. No entanto, a gente se pergunta o que significa escrever esses objetos dy e dx de forma partida, uma vez que nós entendíamos como sendo um objeto e não uma fração. Formalmente, isso funciona, e esse formalismo ele vai ser desenvolvido aqui, de modo que nós introduziremos o conceito de formas diferenciais. Primeiro de tudo, vamos definir o que é uma forma linear. Uma forma linear em R2 é uma função L de R2 em R, tal que L aplicado à combinação linear seja a combinação linear dos valores aplicados em alfa e beta, onde A e B são dois números reais da combinação linear e alfa e beta são vetores do R2. Qualquer vetor de R2, α1, α2, pode ser escrito como sendo α1, E1 mais α2, E2, onde E1 e E2 são as componentes da base canônica de R2, E1 sendo 1, 0 e E2 sendo 0, 1. Logo, uma forma linear L pode ser determinada totalmente se nós conhecemos L aplicado em E1 e E2, porque dado qualquer vetor, α1, α2, L de alfa vai ser α1, L de E1, mais α2, L de E2. Assim, vamos definir algumas formas lineares especiais, E1 e E2 sobrescrito, pelas relações E1 sobrescrito aplicado em E1 igual a 1 e E1 sobrescrito aplicado em E2 é igual a 0. Notem que aqui E1 e E2 são as componentes da base canônica e E1 sobrescrito é essa forma linear que está unicamente determinada por esses valores. Além disso, E2 sobrescrito de E1 vai ser 0 e E2 sobrescrito de E2 vai ser 1. Novamente, aqui são os elementos da base canônica e E2 é essa forma que estamos definindo. Então, a expressão A1, E1 sobrescrito mais A2, E2 sobrescrito, onde A1 e A2 são números reais dados, define uma forma linear. E é uma forma tal que A1, E1 mais A2, E2 aplicada em E1, ela vai ser nada mais do que o próprio A1. E A1, E1 mais A2, E2 aplicado em E2 vai ser nada mais do que E2. Reciprocamente, qualquer forma linear L ela pode ser escrita dessa forma. Isso é, L é igual a 1, E1 mais A2, E2, onde A1 vai ser a forma linear definida no vetor canônico E1 e A2 é igual a L definida em E2. Vamos então à definição de uma forma diferencial. Dado um ômega 1 aberto de R2, uma forma diferencial em R2 é uma função de R2 no seu espaço dual R2 estrela. Nós podemos escrever ômega de xy como sendo ômega 1 de xy E1, onde E1 é essa forma linear que acabamos de definir, e ômega 2 mais ômega 2 xy vezes E2, onde ômega 1 e ômega 2 são as componentes da nossa forma ômega.
A definição de forma aqui apresentada vai ser suficiente, no entanto, nós podemos generalizar esse conceito para formas de graus maiores. E na teoria de variedades diferenciáveis, álgebra exterior, geometria diferencial, a generalização desse conceito de forma é muito importante. Então, dado um vetor α1, α2, a forma ômega de xy aplicada nesse vetor nada mais vai ser do que ômega1 de xy vezes α1 mais ômega2 xy vezes α2. Aqui temos agora alguns exemplos de formas constantes. Dx definida de ômega em R2 estrela é a forma constante cujas componentes ômega1 e ômega2 são 1 e 0. Assim, essa forma ela pode ser escrita como sendo 1 mais 0 ou seja, nada mais é do que o funcional linear E1. Então, dado um vetor alfa de R2, essa forma aplicada nele vai resultar na sua primeira componente. Similarmente, nós temos a forma dy, definida de ômega em R2 estrela, de forma que as suas componentes vão ser 0 e 1. Então, essa forma nada mais é do que o funcional ou a forma linear E2. Assim, ela aplicada num vetor de R2 vai retornar a segunda componente desse vetor. Agora vamos ver a noção de diferencial de uma função e ver que é uma forma. Então, dada uma função diferenciável f de ômega em r, a gente define a diferencial dessa função como sendo df de ômega em R2 estrela, é a forma diferencial cujas componentes são as derivadas parciais dessa função. Assim, df aplicada em xy nada mais vai ser do que a derivada parcial em x aplicada em xy vezes e1 mais a derivada parcial em y aplicada em xy vezes e2. Ou ainda, de forma mais compacta, a diferencial de f é igual a fx e1 mais fy e2. Dessa definição se verifica imediatamente algumas propriedades. A diferencial de uma soma é a soma das diferenciais, e a diferencial de um produto ela satisfaz uma regra de produto tal como as derivadas. A diferencial de uma constante é zero, e se uma diferencial é zero, então a função é constante, uma vez que se o ômega for conexo. Vamos relacionar então alguns conceitos de formas diferenciais a alguns conceitos de campos vetoriais. Então, definimos uma forma diferencial ômega de ômega grande em R2 estrela como exata se existir f, uma função de ômega em R, tal que ômega seja a diferencial de f. Comparando essa definição com a definição de campo gradiente, uma forma ela vai ser exata se e só se o campo vetorial associado, ômega1, ômega2, for um campo gradiente. E uma forma diferencial ela é definida como fechada se as derivadas parciais trocadas, né, derivada de ômega1 em y e a derivada de ômega2 em x, forem iguais. Portanto, uma forma diferencial vai ser fechada se e só se o campo vetorial associado, ômega1, ômega2, é fechado, ou tem rotacional zero. Dessa definição decorre que, se ômega for um conjunto simplesmente conexo, uma forma diferencial vai ser exata se e somente se ela for fechada, tal como acontece para campos vetoriais. Agora nós definimos por uma forma diferencial ômega de ômega em R2 estrela de classe C0 e um caminho diferenciável alfa de AB em ômega, nós definimos a integral de ômega ao longo de um caminho como sendo integral de ômega em alfa igual a integral de AB, a definição do caminho, de ômega de alfa de t vezes alfa' de t. E o integrando da segunda integral tem o sentido como acima, né? Nós aplicamos a forma a um vetor de R2. Portanto, essa integral de ômega ao longo de alfa é igual à integral do campo vetorial ômega1, ômega2 ao longo de alfa. Com essa definição, nós temos a seguinte proposição. Uma forma diferencial é exata se e só se a integral dela sobre todos os caminhos fechados é igual a zero. Uma proposição que pode ser associada a um teorema muito comum de cálculo vetorial.
Mas então, voltando à nossa equação separável, f de x dx menos g de y dy, agora escrito como uma forma diferencial, né, igual a zero, nós vamos ver que o primeiro membro é uma diferencial exata, é fácil de notar isso. De fato, nós podemos escrever essa forma diferencial, essa equação diferencial, como sendo uma diferencial de uma função f igual a zero, onde f nada mais é do que a integral de f de x dx menos a integral de g de y dy. E, portanto, as soluções dessa equação são dadas por f de x, y de x como sendo igual a uma constante. A solução y de x da equação diferencial associada a essa primeira equação aqui, ela satisfaz essa equação, ou seja, nós queremos dizer que estamos numa curva de nível dessa função f. Quanto à equação mais geral, caso esse primeiro membro seja uma diferencial exata, então ela também se reduz a uma equação diferencial de uma função f é igual a zero. E essa função f é tal que a derivada parcial dela em relação a x vai ser igual a m e a derivada parcial dela em relação a y vai ser igual a n. Aqui, se nós não tivermos uma forma diferencial exata, a gente tem que encontrar, de novo, um fator integrante, ou seja, uma função μ tal que μ m dx mais μ n dy torne essa função, essa forma, uma forma diferencial exata. Então, dadas essas duas funções m e n definidas no aberto conexo do plano, e supondo que m e n são funções de classe C1 e a n seja uma função diferente de zero para todo x e y no aberto, essa equação ela pode ser vista como sendo m e n como um campo vetorial, e a gente vai dizer que ela é exata se esse campo vetorial vem de um potencial v de xy, de R2 em R, ou seja, a derivada parcial de v em relação a x vai ser m e a derivada parcial de v em relação a y vai ser n. E aí nós podemos escrever a equação como sendo vy y' mais vx é igual a zero. Portanto, se y for uma solução da equação diferencial, nós podemos escrever essa equação como sendo uma derivada total em relação a x de v de x, y de x. E isso deve ser igual a zero. Portanto, a nossa v ela deve ser uma constante aplicada em y de x. E essa constante pode ser obtida da seguinte forma. Nós aplicamos v de x0, y0, uma condição inicial, e encontramos essa constante. Isso quer dizer que os gráficos das soluções das equações eles estão contidos nas curvas de níveis dessa função v. E essa função v ela é chamada de integral primeira para essa equação. Aqui nós provamos que se a equação for exata, então ela tem uma integral primeira. Consequentemente, um método de obter uma solução para uma equação exata é encontrar uma integral primeira para v, como a gente vai ver no exemplo a seguir. Então, dada a seguinte equação diferencial, x² mais 4y, y' mais 2xy mais 1 igual a zero, nesse caso a gente tem que x² mais 4y é n e 2xy mais 1 é m. Então vamos observar as derivadas parciais em relação a x dessa função e y dessa função. Derivando essa função em relação a y, a gente obtém 2x. E derivando essa função em relação a x, nós obtemos também 2x. E, portanto, essa forma é exata, uma vez que essas derivadas cruzadas são iguais. Logo, nós precisamos apenas determinar quem é o potencial. Como a gente faz isso? Nós integramos esse termo m em relação a x. Fazendo essa integral em relação a x, né, nós obtemos a seguinte relação. V deve ser x² y mais x, e aqui g de y seria uma constante, né, em relação à derivada de x. Assim, nós vamos derivar essa equação em relação a y para obter que x² mais g' de y deve ser o nosso termo n, x² mais 4y.
Portanto, g' de y deve ser igual a 4y. E assim, g de y é igual a 2y ao quadrado. Logo, a nossa v ela vai ser igual a x ao quadrado y mais x mais 2y ao quadrado. E, portanto, as soluções y de x da nossa equação diferencial vai ser satisfazer x ao quadrado y mais x mais 2y ao quadrado igual a uma constante c arbitrária. E aqui nós temos algumas soluções dessa equação implícita, definida implicitamente. Nós vamos ver que nem toda curva que é a solução o gráfico de toda a curva é uma solução completa de um PVI, uma vez que a derivada ela pode ficar indefinida aqui, ou então o gráfico de uma solução dessa equação implícita pode não ser uma função. Então a gente vai ver que a gente precisa definir um conceito de intervalo maximal de solução, de definição de uma solução. Mais para frente a gente vai ver um pouco melhor isso daí. E aqui então a gente tem, né, as soluções ou as curvas de nível de um potencial associado a essa equação diferencial. Então fica aqui um exercício para vocês integrarem essas duas equações e estudar alguns problemas de valor inicial associados para essas equações aqui com esses valores iniciais. Além disso, eu peço que vocês resolvam também essas equações, verifiquem que elas são exatas e tentem encontrar um potencial, um campo V ou uma integral primeira para essas equações. Por hoje é só, ficamos por aqui, até a próxima.